Oiê, boa noite. Como que vocês estão? E hoje, como passou rápido esse ano, né? Eu tava parando e pensando. E a gente tá na última live do mês de outubro. E já é outubro. Oiê! E como a gente simplesmente, se a gente não tem presença, né? A gente só vai. E quando a gente percebe, passou um dia, passou uma semana, passou um mês, passou o ano. É muito doido tudo isso. E considerando que é a última live de outubro e em novembro eu tô saindo de férias, então eu vou ficar alguns dias sem fazer live, então por um tempinho essa é a live. E aí eu senti, né, eu passei por um processo esses dias com relação, né, eu trabalho com essa ancestralidade, todo mundo sabe. Pelo menos quem convive comigo, quem segue meu perfil, sabe que eu tenho esse trabalho com essa ancestralidade, com essa criança interna ferida. Mas eu tô terminando o curso de constelação, né, tô quase concluindo. E eu queria constelar o meu negócio, né? Não era tanto negócio. O objetivo da minha constelação era entender porque em algum nível eu ainda não conseguia alinhar o meu dom psíquico, toda essa capacidade intuitiva com essa parte de negócio mesmo, com dinheiro, com esse mundano. E foi muito interessante que quando a gente começou a acessar tudo isso, o que eu percebi é que tinha uma trava, sabe? Tinha algo do passado que influenciava muito. E aí a gente olhou, eu tinha o representante do dinheiro, tinha o representante da família materna, tinha o representante da família paterna e tinha o empreendedorismo. E só que eu não sabia de nada. O meu professor estava me constelando, é a constelação As Escuras. Eu não sabia, eu não sabia o que era cada elemento. E foi interessante que quando eu estava bem no centro, eu era representada por uma flor de lótus e essa flor, ela tentava alcançar todos os outros representantes e ela não conseguia olhar para a vida. E depois de alguns movimentos, essa flor de lótus, ela se integrou ao representante do dinheiro e ao representante da família paterna, que estava muito conectada com esse dom psíquico. Mas o representante da família materna, a rainha das constelações, é ótimo, amei. É, Isa. E aí o representante da família paterna, ele era justamente o mouse, ele não tá aqui, da família materna, e era um mouse. E era muito interessante que esse mouse, a sensação que ele tinha é que ele era grande demais. Ficou chique meu cenário, né? Amei, minhas plantinhas lindas, maravilhosas. E ele achava que ele era grande demais e que por ser grande demais, a sensação desse representante é que ele tinha que diminuir para caber. E o meu mouse é aquele mouse óptico que tem uma luz interna e era interessante que ele não reconhecia essa luz interna. E aí terminou o processo de constelação. Geralmente o meu professor ele conversa, mas ele diz que as minhas constelações têm um quê de diferente, que é que ele não sente em conversar porque ele sabe, ele tem uma informação de que eu vou acessar o que está faltando para eu entender todo o processo de constelação. E foi muito louco porque assim que ele terminou, ele já foi constelar outra pessoa e é como se aquele movimento, que foi lindo, foi rápido, mas foi lindo, ele tivesse aberto uma chave. Porque quando eu comecei a olhar para aquele mouse, e é aí que começa a live de hoje, que é essa questão de transcender essa dor ancestral, e sabendo que o mouse era o representante da minha família materna, eu comecei a acessar as dores
que a minha família materna tem com relação à escravidão. E olha que coincidência, né? O mouse era o único elemento preto que tinha naquele todo o processo de constelação e que era grande demais e não reconhecia a sua luz. E aí eu comecei a perceber que essa questão do ser preto, ser negro, na minha família, em muitos aspectos, ainda tem muita dor. E eu comecei a raciocinar sobre isso, né? Por que a dor? E aí olha o que começou a vir. E é aqui que eu quero que vocês parem um instante. Talvez vocês saibam exatamente quem são seus ancestrais, mas talvez não saibam. E respirem fundo e se conectem. Só chamem para o campo de vocês a energia ancestral que vocês consigam lidar durante essa live para que a gente trabalhe isso e transmute isso e se abra para o novo. Por que eu tô falando isso? E pode ficar tranquilo que tem uma egrégora linda, que foi a egrégora que sugeriu esse tema e ela tá amparando cada um que tá assistindo essa live. Porque quando essa portinha começou a se abrir, eu comecei a avistar um céu azul, como se eu estivesse no mar. Era uma visão como se fosse de dentro de um navio. E existia uma saudade do que estava além, mas eu estava indo para o sentido contrário. E aí, quando eu comecei a investigar isso mais a fundo, o que eu percebi era que a visão que eu estava tendo se relacionava com os meus ancestrais africanos. E olha que interessante, né? Se a gente, abrindo um parênteses, se a gente for considerar a história do Brasil, ela é feita de índios, que são os donos legítimos dessa terra, e que perdem essa terra para um estrangeiro que chega chegando. E ao mesmo tempo, esse estrangeiro que chega chegando, ele não conseguindo fazer esse índio, esse nativo escravo, ele traz uma mão de obra que é mais fácil de dominar e que pode fazer tudo o que ele quer, porque essa mão de obra ela começa a ser tratada como uma coisa, né? Não é gente, é uma coisa. E aí você percebe que o que eu percebi, o que eu acessei era que esses escravos, eles vieram para o Brasil a contragosto. Isso todo mundo sabe. Ao mesmo tempo em que eles eram gente, eles eram às vezes reis e rainhas na terra deles, de repente eles são nada numa terra que não traz felicidade. Uma terra que para eles é sinônimo de escravidão mesmo, de falta, de perda da dignidade. Pensem em vocês, cada um de vocês perdendo a dignidade de vocês. E aí quando você percebe que essa terra, né, chamada Brasil, recebe um povo que não tem dignidade e que é um povo extremamente religioso, místico, o que esse povo começa a fazer? Esse povo começa a amaldiçoar esta terra. E aí eu comecei a perceber e acessando o quanto de dor tinha em tudo isso, muito mais do que o que a gente conhece da história. É uma dor que começa a se entrelaçar, porque começam a haver os relacionamentos entre os colonizadores, os colonizados, no caso os índios, e os escravizados, os africanos. Então toda essa mistura de quem domina com quem não aceita ser dominado, com quem não tem direito a escolher ser dominado ou não, isso vai sendo transmitido de DNA em DNA, de geração em geração, até os dias de hoje. Então, e aí eu falo para vocês, se vocês tiverem oportunidade, para mim foi incrível. Não sei se vocês já ouviram falar do Genera. Não tô aqui fazendo propaganda, não tô ganhando nada para falar disso, mas o Genera para mim foi uma virada de chave, porque ele é um instituto que tem uma base, um estudo em que ele catalogou vários DNAs do mundo.
E aí quando você compra o teste, você faz, né? Você colhe com o suave, o cotonete na boca, suave que chama, e você manda e eles analisam o seu DNA e eles te entregam a leitura da sua árvore genealógica em termos de origem. E aí eu percebi, né, no meu caso específico, o quanto antes eu brincava, né, que eu era uma vira-lata, me considerava uma vira-lata porque eu já sabia que eu tinha ascendência africana, portuguesa, turca e indígena. Mas eu não tinha ideia do que mais e por um bom tempo eu me contentei com isso. E aí depois de fazer alguns cursos que lidavam com essa questão ancestral, eu senti muita vontade e agora, no meio do ano, eu fiz. E o meu DNA, ele é completamente miscigenado. Eu tenho origem europeia de vários lugares, até mais, por exemplo, da Itália do que de Portugal e Espanha. Tem africano, tem o índio da parte superior da América do Sul, mas eu não tenho genes dos indígenas brasileiros. Olha que louco isso, né? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque talvez você tá assistindo e vai falar assim, isso não serve pra mim, porque eu não tenho origem africana. Mas será que não? Será que no seu sangue, no seu DNA, em algum nível, considerando toda essa miscigenação pela qual o Brasil passou, você não tem esse DNA, essa mistura, né, desse português com o espanhol, com esse indígena, com esse africano? E por que eu falo isso? Porque o que eu percebi é que, em muitos aspectos, o fato de essa população que chega no Brasil enquanto escravos, né? No primeiro momento eram seres livres, independentes, eram seres que em algumas tribos eram reis e rainhas, agora eles são nada. E a partir do momento que você tem uma população que é nada e que chega a contragosto, né? Ela não escolheu estar aqui e ela começa a amaldiçoar essa terra, energeticamente falando, isso vai reverberando de geração em geração em geração, até chegar na gente. E aí, independente do meu tom de pele, se eu tenho essa ascendência em algum grau eu rejeito o Brasil. Em algum grau eu rejeito o fato de estar aqui. Em algum grau eu rejeito muito do que eu vivo. E se eu rejeito tudo isso, como eu vou ser bem sucedida na área financeira, na área profissional, na área amorosa? E aí entra muito uma questão, né? Porque ainda mais se você considerar o quanto eles eram supersticiosos, as maldições. E isso foi ficando muito claro, o quanto de maldição tinha dessa terra que não é a minha terra. E para eles não adiantava ter dinheiro, porque eles podiam até ter dinheiro e comprarem a sua liberdade, mas eles continuavam sem dignidade, porque a carta de alforria, ela era simbólica e significativa até certo ponto. Se eles encontrassem um outro capataz, um outro senhor de escravos que entendesse que eles serviam, eles acabavam sendo convidados a retornarem à condição de escravos, muito isso no começo. E em que aspecto a gente ainda se sente escravo? Em que aspecto a gente ainda sente que a gente não é digno? Em que aspecto você rejeita o Brasil? E olha como aí começam as piadinhas, né? O Brasil é desorganizado, o Brasil é uma muvuca, o Brasil é terra de ninguém. Porque são muitas energias regendo o Brasil. É a energia de quem veio para explorar, porque vamos lembrar, né, o colonizador, que a gente também não vai rejeitar esse colonizador, porque ele também é nosso ancestral.
E ele tem essa energia de expansão que muitas das vezes a gente precisa para ir para a vida. Mas ele tem essa questão de ele não se importar muito com essa terra, porque para ele essa terra era algo que ele só queria tirar. Tirar o ouro, tirar as riquezas e levar para fora. A função dele, a intenção dele era nutrir o local de onde ele veio, a partir disso aqui. E o quanto em algum nível a gente vive tirando dos outros para nutrir o que a gente quer. Então percebam que no nosso DNA, independente do tempo que passou, isso ainda reverbera em algum nível. E quando tudo isso começa a reverberar, em algum aspecto a minha vida fica parada. E às vezes eu faço terapias, eu trabalho questões e questões de dinheiro, do porquê que o dinheiro não chega, porquê que o dinheiro não vem e vai. E aí eu não entendo porquê que eu até ganho dinheiro, mas eu não sustento a minha abundância. Mas você tem em algum aspecto um ancestral que tem uma dor de que o dinheiro não resolve. Ele não compra nem a sua liberdade. Então comece a buscar na sua linhagem ancestral onde você tem cada um desses povos que são os nossos pais ancestrais, que são nossos bisavós, tataravós, tataravós. Independente da gente conhecê-los, independente de a gente saber que eles existiram, eles foram gerando vida, que foram gerando vida, que foram gerando vida até chegar à nossa vida. E quando eu abri os meus registros depois para entender isso mais a fundo, a aula que eu recebi foi ainda mais surpreendente, porque os senhores e mestres dos registros foram retornando comigo no tempo e no espaço e eles voltaram lá na nossa origem, na história de Caim e Abel. E eu não sou a pessoa religiosa que estuda essas coisas, não vou mentir, e eu nunca tinha lido a respeito da história de Caim e Abel, mas os meus registros trouxeram essa informação. E aí eu fui complementar estudando isso, eu falei, gente, uau, que incrível, né? Porque, percebe, Caim e Abel, dois irmãos que viviam no paraíso, filhos de Adão e Eva, e que deveriam seguir juntos, né, nesse paraíso, completando um o outro, no sentido de irmandade. Mas aí acontecem situações em que Caim, por inveja, por se sentir rejeitado, acaba matando o próprio irmão. E o que os meus registros me trouxeram é que daí começa um looping. A humanidade começa a ter irmãos que vão matando os outros, até que a gente chegue no entendimento em que todas as vidas importam. Então, se a gente voltar no tempo e considerar o início da geração, né, a nossa origem, os nossos ancestrais primordiais aqui da Terra, por exemplo, como Adão e Eva tendo Caim e Abel, e já, né, o primeiro homicídio, né, os textos que eu li falam disso, o primeiro homicídio da história da humanidade, por um se sentir rejeitado, um invejar o outro. E considerando o que se diz em todos os cantos, que independente do nosso tom de pele, do que a gente acredita, todos somos irmãos. E somos! E isso não é só geneticamente, mais do que genética energética, isso não é coisa de povo místico. Percebe que se todo mundo é filho de Adão e Eva, todo mundo é irmão. E hoje, né, passando por esse período da colonização, eram irmãos matando irmãos, eram Caíns matando Abéus, eram Caíns escravizando Abéus. E o quanto a gente herdou isso. E aí você vai falar, Simone, você tá louca, eu não matei ninguém. Você pode não ter matado ninguém apontando uma arma, apontando uma faca, ferindo fisicamente.
mas talvez quando eu olho para quem está do meu lado e eu julgo, em algum nível eu estou matando essa pessoa porque eu estou excluindo ela. Quando eu olho para o meu lado e eu reprovo, eu também estou matando essa pessoa. E o que hoje existe, né, muito claramente, é a morte nas mídias sociais. O quanto a gente emite opinião criticando o outro sem nem ter sido perguntado, chamado à conversa. A gente se acha muito dono da razão e a gente sai julgando e criticando todo mundo, porque a gente se julga e se critica. E é como se dentro de nós existisse essa briga. Se a gente é descendente de tudo isso, né? E aí eu vou partir para uma história recente, o descobrimento do Brasil. Se a gente é fruto de 4 povos bem definidos, né? Que seriam, no primeiro momento, os indígenas, os espanhóis, os portugueses e os africanos. Quando esses genes todos se juntam, é como se dentro da gente que herdou tudo isso, a gente briga internamente. Então, se a gente não consegue se harmonizar com a gente, como a gente quer se harmonizar com o outro? Se a gente não sabe respeitar a gente, como a gente vai respeitar o outro? Por isso é que muitos lugares dizem que tudo acontece dentro. Tudo começa dentro, e quando eu transformo o que está dentro de mim, eu consigo transformar o que está fora de mim. Tá fazendo sentido o que eu tô falando ou eu tô viajando muito na maionese para vocês? Contem aí para mim. Me digam se vocês já identificaram alguma dessas dores em vocês, ou se não, eu tô falando besteira e eu comi o que não devia e eu tô ficando louca. Porque para mim foi tão claro tudo o que aconteceu, tudo isso que os meus registros trouxeram. Ai, que bom, Fê, que bom. Que não interessa. O que eu quero que vocês levem da live de hoje é: não interessa o nosso tom de pele. Dentro da gente, no nosso DNA, no que a ciência, né, para quem adora falar de ciência e tem essa necessidade de colocar a ciência acima de tudo, o que a epigenética fala, e cobrem, né, pesquisem sobre epigenética. Epigenética é a ciência baseada no nosso DNA que comprova que a gente não recebe só aquela informação. Lembra da escola? Que a gente via cadeia de DNA com tiamina, guanina, citosina, aí tinha o RNA, uracila, e era aquelas, né, A, T, G, C. A gente não recebe só isso. A gente recebe as informações emocionais, especialmente as traumáticas da nossa ancestralidade. Isso é o que a epigenética estuda. E se a gente vem dessa mistura de Caíns e Abéls, isso existe dentro da gente. E aí, o que eu achei mais impressionante de tudo isso é como a gente mesmo, e eu não gosto dessa palavra, mas ela se aplica muito aqui, a gente se sabota. A gente às vezes acha que o outro está prejudicando a gente, mas na realidade é a gente que se prejudica, porque em algum nível dentro da gente é como se as nossas próprias partes não se entendessem. Elas ainda não aprenderam a viver como irmãs, porque os nossos ancestrais se esqueceram de que todos somos irmãos. E o meu convite da live de hoje é para vocês começarem a olhar o irmão. E aí, né, a gente pode entrar nessa seara de: Simone, mas como eu vou olhar como irmão e vou valorizar aquela pessoa que eu sei que é invejosa? E que ela tem inveja, eu não posso contar nada. Se eu comprar uma bolsa hoje, amanhã ela comprou uma bolsa igual. Se eu aparecer com o namorado, ela põe defeito, de repente ela tá cantando meu namorado. Como que eu vou lidar, que eu vou aceitar e vou amar aquele tio chato que é insuportável nas festas de família? Como que eu vou respeitar um cara que tirou a vida do outro? Como eu vou
amar um cara que roubou milhões e deixou a população viver ou morrer sem atendimento médico? E aí a minha pergunta para você é: as leis humanas existem e elas existem feitas por humanos para serem cumpridas. E eu não estou aqui fazendo apologia a que a gente não responda pelo que a gente faz, porque eu acredito muito na lei de causa e efeito, que é a lei de Newton, terceira lei de Newton, é a lei da ação e reação. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas quem é a gente para julgar essas pessoas? Né? E muitas das vezes, dependendo da situação, causa uma revolta muito grande, porque a gente vê coisas que nos chocam. Mas como seria se a gente simplesmente pudesse entender que aquele ser está no tempo dele, na evolução dele, e que talvez em algum outro tempo e espaço a gente fez igual ou pior. E eu não estou aqui pregando fazendo apologia alguma à criminalidade, a nada do que a gente considera inaceitável para a sociedade, para o convívio social. Mas deixar que cada um assuma a responsabilidade pelos próprios atos. E por que eu digo isso? Porque tudo isso que eu acessei, né, dessa herança que a gente tem de Caim e Abel, de todo esse povo que é nosso ancestral em termos de Brasil, eu percebi que em muitos aspectos, e aí eu conto a minha história, eu ganho muito dinheiro, mas eu não mantenho esse dinheiro. É como se eu ganhasse e eu deixasse embora. Eu ganho e deixo embora. E esse foi o motivo da minha constelação em algum nível, e o que a gente chama, né, de não sustentar a abundância, ter o buraco de abundância. E o que foi que para mim ficou muito claro? Como eu tenho essa ancestralidade africana que entendia que nem o dinheiro resolvia, que o dinheiro também não, em muitos aspectos, não adiantava, né? O dinheiro é algo do colonizador, do explorador. E foi esse dinheiro que me fez se tornar escravo. E em algum nível, o meu DNA entendia que eu não podia ter esse dinheiro. Então, eu arrumava por um bom tempo. Quando eu comprei o meu terceiro carro, que é o que eu tô até hoje, por um bom tempo, toda a época do ano, eu tenho 5 anos que eu tô com esse carro. Nos meus 3 primeiros anos dele, eu sofri pequenos acidentes. Nada grave, mas tipo assim, amassei o para-choque traseiro, amassei o para-choque dianteiro, ralei a lateral dele. Sempre que eu tinha dinheiro sobrando na minha conta bancária, eu sofri um acidente, e eu detesto carro amassado, que eu tinha que mandar meu carro para a oficina para consertar. E o dinheiro que eu ganhava, que eu fazia, era exatamente o dinheiro que eu tinha que pagar para consertar meu carro. E quantos de nós não tem isso? Às vezes, a gente tem quem não ganha dinheiro de jeito nenhum porque acha que não merece, porque no fundo é isso. A gente acha que, tá difícil, eu não tô fazendo, mas no fundo, sai do lugar da vítima e coloca no lugar do eu escolho não ter dinheiro. Por que você ganha quando você não tem dinheiro? E tem uma outra categoria que é a que eu me encaixava. Eu recebia o dinheiro, mas era demais pra mim. E aí eu me conectava com essa dor do que esse dinheiro trouxe lá no passado e falava, eu não quero deixar de ser igual a essa minha ancestralidade africana. Então eu abro mão do dinheiro. Porque se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito parecido com os meus ancestrais portugueses, europeus. E se eu for parecida com eles, eu deixo de ser parecida com eles. E aí eu tinha essa briga interna. E aí eu ganhava o dinheiro e mandava o dinheiro embora. Quantas vezes a gente não tem esse comportamento? E aí eu já tive uma cura enorme no ano passado, quando eu fui para Porto de Galinhas, que é exatamente onde os espanhóis chegaram, não são nem os portugueses, e eu também tenho ascendência espanhola. E quando eu cheguei naquele lugar, eu odiei, e eu já contei isso pra vocês, eu odiei, e eu passei mal, e eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Minha irmã falava, mas esse lugar é lindo. Eu falei, mas esse lugar é horroroso.
Eu queria ir embora e eu passei 2 dias com muita dor de cabeça. Até que eu saí do banquinho da vítima e falei, epa, se eu sou terapeuta, se eu ajudo os outros, hein, pelo amor de Deus, por que eu não vou olhar isso pra mim? E foi quando eu sentei na praia e eu me conectei com toda aquela natureza e eu entendi que eu estava rejeitando a minha ancestralidade espanhola. E quando eu internalizei aquilo que eu não precisava escolher entre nenhuma das minhas ancestralidades, porque eu sou todas elas habitam em mim e eu posso escolher ter o melhor de todas elas, a dor de cabeça fez assim e foi uma das viagens mais incríveis da minha vida. Mas enquanto a gente fica cedendo a essa dor interna dos nossos ancestrais, essa briga interna deles dentro da gente, a gente não toma as rédeas da vida. E aí a gente diz, eu sou livre, eu faço as minhas escolhas, eu sou independente, eu sou uma mulher resolvida, liberta. Mas será que é mesmo? O quanto das suas decisões não são tomadas com base nas dores dos seus ancestrais? E aí a gente vê um cara que às vezes é mais masculino e a gente já olha para aquele cara e fala, isso é machista demais, isso eu não aceito, só tô dando um exemplo. Mas será que o seu julgar do cara realmente ser machista, por exemplo, é seu? Ou é uma dor de todas as mulheres que vieram antes de você e que enfrentaram situações de machismo quando que começaram a querer se tornarem mulher de negócio, ou mulher que trabalha, que sai de casa, que é muito mais além do que já é essa potência enquanto mulher e mãe e dona de casa. E quando a gente começa a entender que muitos dos nossos julgamentos não são nossos, mas eles correm na nossa veia, na nossa artéria, no nosso sangue, eles correm dentro da gente como uma honra a quem veio antes, e a gente toma consciência disso, aí sim a gente começa a ter condição de olhar para esses ancestrais. Olhar para todas essas águas que vieram antes, toda essa sabedoria que veio antes de mim e falar, eu sou exatamente como vocês, eu tenho tudo que vocês têm, mas a partir de agora eu começo a fazer as minhas escolhas. E essa é a melhor oportunidade para você transcender essa dor ancestral. Não é rejeitando o seu ancestral, não é rejeitando a dor que ele tem, nem excluindo ou ignorando que houve uma dor. A escravidão, por exemplo, ela trouxe muita dor, não só para quem foi escravo, mas para a energia do Brasil. Pensa numa casa, isso é muito fácil da gente medir. Tem até um experimento com a água, em que o cientista ele fala muitos elogios e palavras de amor para um pote de água, um copo de água, e para o outro ele só xinga. E depois ele analisa, ele cristaliza tudo isso, quando vira gelo ele analisa esse gelo, e o gelo da água que recebeu todo esse carinho, ele é perfeito, e o gelo, os cristais de gelo dessa água que foi esculachada, ele é completamente deformado. Então percebe quando você está do lado de uma pessoa que é muito amorosa, que tem uma energia muito gostosa, a energia que você tem vontade de ficar perto dela. Em compensação, quando a gente está do lado daquela pessoa que é ranzinza, que é mais fechada, que reclama muito, a gente fala, a energia aqui não tá legal. Ou às vezes você chega num lugar e você já sente a energia, se é muito boa, se não é boa, e aquilo ali te causa um impacto. Isso é para mostrar que a gente é muito mais além do que desse corpo físico que a gente conhece. E quando eu começo a entender isso, eu começo a fazer escolhas do que eu realmente quero. Quando eu trago a presença e eu consigo analisar os ambientes, as pessoas, e não julgá-las, mas entender como elas são e falar, isso não é a minha escolha, é a escolha dela, eu deixo isso com ela. E a constelação traz muito isso, eu deixo o que é seu com você e eu fico com o que é meu. Mas eu não preciso julgar você por você ser quem você é. Eu simplesmente
eu entendo quem eu sou e eu faço as minhas escolhas. Quando eu entendo quem são esses ancestrais e eu reverencio tudo que eles foram, porque a gente, né, eu tenho uma amiga que fala que nós somos a melhor versão dos nossos ancestrais, e essa frase para mim é perfeita. Nós somos a melhor versão dos nossos ancestrais. E eles vieram e trilharam um caminho maravilhoso e às vezes muito difícil, muito doloroso, muito árduo para que a gente estivesse aqui agora. Exatamente, eu aqui, vocês aí. A gente talvez não tenha ideia do que eles passaram para que a gente estivesse aqui agora. Então, independente de quem eles foram, criminoso ou não, bondoso ou não, amoroso ou não, avarento ou não, eles são parte da nossa história. E quando eu paro de rejeitar tudo isso, eu simplesmente entendo que eles são e deixo eles serem quem eles são, eu abro espaço para que eu seja quem eu realmente sou. E torne quem eu realmente quero ser. Porque, para mim, essa é a melhor, ou não sei se é a única, mas nesse meu caminhar terapêutico, para mim é a melhor chance da gente ter realmente liberdade de escolha. Porque quanto mais eu rejeito algo em alguém, mais aquilo tem em mim. Quanto mais o outro me incomoda, pode olhar. Aquilo do outro tem em você. E isso a gente testa o tempo inteiro com o colega de trabalho, com o nosso parceiro, nosso namorado, com a nossa família, pai e mãe, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Quando tem algo na pessoa que me incomoda muito, se a gente é espelho, em algum nível aquilo tem na gente. E quando a gente para de só rejeitar e fala, peraí, por que isso está dentro de mim? E o que eu posso olhar e curar em mim de tudo isso? Ai, a gente faz ufa. E aí a gente entende que o outro, ele é como ele é. Só que aquilo já não me incomoda, não traz aquele incômodo, não me traz uma revolta. E a gente para de criar situações desafiadoras. E dependendo da situação, do nível de relacionamento que você tem com aquela pessoa, ela até vai embora. E aí novos ciclos começam. Então, como transcender a dor ancestral? Aceitando todo mundo que veio antes, como exatamente eles foram. E a gente tem muito hábito de rejeitar. Antigamente, né, tinha uma questão de que os filhos ou os entes queridos que se matavam, a gente nunca mais pronunciava o nome deles. Se perdia um filho de aborto natural, aborto planejado, é como se eles nunca tivessem existido. Se tivesse um homicida na família, um criminoso na família, é proibido de falar dessa pessoa, ela nem pertence à família. Quantas vezes a gente já ouviu a expressão, né, e a gente vê muito isso nos filmes e novelas antigas, eu te deserdo. Ninguém deserda ninguém. Você pode deserdar da boca para fora, mas energeticamente, no seu DNA, você não deserda, pelo contrário, você vai começar a trazer situações e situações para olhar para aquilo que foi rejeitado. E talvez hoje, todos os desafios, ou a grande parte dos desafios que a gente vive, tem a ver com essa rejeição, com essa exclusão, com essa não aceitação de quem veio antes. E quanto mais eu aceito que eles fizeram o melhor que podiam, com o que tinham, quando e como podiam, mais eu transcendo essa dor, eu me desato desses nós de dor, de trauma, e mais eu me abro para viver a minha vida, para trilhar o meu caminho e o melhor, eu libero os meus descendentes para trilhar esse caminho já de forma leve, de forma livre. Então, como transcender essa dor ancestral? Aceitando que cada ancestral nosso, primeiro aceitando todos os ancestrais que a gente tem, ainda mais se a gente mora no Brasil, nós somos filhos de vários povos. Faça o teste do Genera e perceba o quanto você é cidadão do mundo. A minha irmã, por exemplo, a minha mãe, a gente acabou dando para ela de presente porque ela ficou curiosa com o nosso. E para vocês terem noção, a minha mãe,
A genética dela é total europeia e africana. Total. Ela não tem nada das Américas. A minha irmã já, ela tem Europa, África, América do Sul, nada no Brasil, mas América do Sul na parte andina e mexicana. Eu não tenho a origem mexicana, ou seja, o quanto a gente carrega de tantos povos que a gente talvez nunca imaginou que tá aqui dentro da gente. Mas ele existe, ele é real. A ciência não tá aqui para provar, e essa ciência prova hoje já a passos largos o quanto não é só matéria, o quanto tem de emocional, tem de trauma e tem de aprendizado e de dor em tudo isso. E quando eu não tenho conhecimento, o oculto me controla, o oculto me guia. E quando eu trago para o consciente e eu trago essa presença, eu falo, uau, eu sei que eu tenho essa tendência, eu sei o que existe essa história na minha vida, na minha árvore genealógica, mas eu escolho fazer diferente. É aí que entra o livre-arbítrio e é aí que a gente pode transcender tudo isso de dor, de trauma, de escassez que veio antes. E aí eu me abro para receber dinheiro. Eu me abro para sustentar o dinheiro que eu recebo. Eu me abro para ter o relacionamento amoroso que eu quero, para fazer as viagens que eu quero, para ter a casa dos meus sonhos, trabalhar com o que eu amo. E tudo flui. Tudo flui. Faz sentido isso que eu trouxe para vocês? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Porque eu senti que não dava para ficar com isso segurando para mim. Sabe aquela coisa de, uau, pelo menos para mim isso foi incrível, esse acesso. Não só da constelação, mas do que veio dessa aula dos registros com relação à história de Caim e Abel. A questão o primeiro sentimento de rejeição que a gente tem enquanto humanidade. E agora a gente tem a permissão de trazer isso para o consciente, de conectar tudo isso com o nosso coração e, estando presente, fazer as nossas próprias escolhas. Qual escolha você faz? Você vai continuar navegando na maré dos seus ancestrais sem exatamente saber, deixa a vida me levar, sem saber para onde você está indo? Ou você vai tornar literalmente, como diz o poema do Invictus, tornar o mestre da sua vida, o capitão da sua alma. Você vai amar fazer a sessão de constelação, Fê, né, aí falando um pouquinho das sessões, hoje eu não trabalho só com constelação. E ontem mesmo a moça que eu atendi, foi muito incrível o atendimento, porque ela queria saber por que ela não conseguia trazer a terapia como forma de ganhar dinheiro. Essa última semana todos os atendimentos, e é muito engraçado, né? Quando você começa a trabalhar alguma coisa em você acaba recebendo pessoas que estão em algum nível trabalhando aquilo e você atende os outros e também trabalha em você. E ela queria entender por que ela não conseguia ganhar dinheiro com a terapia, por que ela não conseguia trazer a terapia como algo sério na vida dela em termos de profissional. E ela tinha primeiro ela tinha uma questão de uma tristeza que ela guardava profunda, que para mim foi muito interessante, porque na minha constelação eu tinha uma tristeza como se fosse uma sementinha profunda guardada no meu coração, que me fazia ficar parada olhando para aquele ancestral da família materna, que tem muito a ver com essa escravidão, essa dor da escravidão. E aí quando a gente foi cavando, né, entendendo primeiro eu coloquei com ela, dispus, né, a gente fez um processo, um movimento de constelação para ela entender onde é que ela estava parada. E quando eu coloquei, ela é uma pessoa que é muito alegre para todo mundo e a gente adora estar com ela. Só que o que eu sinto no campo dela há muito tempo é que ela tem uma tristeza muito, muito profunda. E quando a gente colocou os representantes, eu também fiz essa constelação com ela, as ocultas, ela só conseguia olhar para a tristeza.
E a tristeza, depois a gente foi cavando, né? A gente foi entendendo já com outras técnicas que a tristeza fazia ela se conectar a uma ancestral que tinha muito dinheiro, mas que era muito triste. E ela entendia que ela não podia ter tudo. Para ela era muito importante ter a atenção da mãe, e é como se ela em algum momento tivesse entendido que para ter a atenção da mãe, para ter todo o amor dessa mãe que ela admira, ela não podia ter dinheiro, porque se ela tivesse dinheiro ela tinha que ir embora. E se ela fosse embora, ela tinha que largar a mãe, e aí largando a mãe ela perdia todo esse amor. Então, entre o amor e o dinheiro, olha o amor e o dinheiro andando juntos, ela escolhia o amor. Por isso a terapia não dava frutos enquanto um negócio. E como seria se a gente não precisasse escolher entre o amor e o dinheiro? Como seria se a gente pudesse ter amor e dinheiro? Ter alegria, ter prosperidade, ter sucesso e ter tudo mais que a gente tem vontade. Gente, isso é possível. A questão é a gente trabalhar as nossas crenças que vêm de tudo isso que a gente comentou aqui antes, desse Caim, Abel, de todos esses ancestrais que povoaram o Brasil, e entender que a gente pode honrar todos esses ancestrais na potência deles. Olha a conexão, né, ritualística e divina que os africanos têm com o universo. Esses rituais lindos que hoje, por exemplo, a gente faz sem talvez nem saber que vem deles, que é como pular 7 ondinhas no ano novo. Isso é um ritual africano. Como fazer várias oferendas, fazer esses desejos de ano novo, isso tudo é deles. Como seria a gente aceitar a expansão, o olhar além do alcance dos portugueses, porque se eles não tivessem o olhar além do alcance, eles não teriam chegado no Brasil. Como seria a gente entender essa malemolência do povo espanhol? Como seria a gente entender esse amor pela terra que o indígena tem? E se a gente percebesse que tudo isso já existe dentro da gente e tudo isso é abundante em vários aspectos? Então, no fundo, a gente vive na escassez porque as nossas partes entendem que uma precisa prevalecer sobre a outra e uma é melhor que a outra, quando na verdade todas elas se complementam e todas elas juntas somos nós. Como é a gente harmonizar tudo isso e se abrir para essa abundância? Porque se a gente é fruto, se a gente é filho de uma conexão de tantas culturas, a gente só pode ser abundância. E por que a gente ainda não trouxe essa abundância para o nosso dia a dia? Porque a gente ainda vive na dor desses povos. A gente ainda vive na exclusão desses povos em relação aos outros. De um Caim que exclui Abel, de um Abel que exclui Caim, de irmãos que se excluem. Como seria a gente não excluir mais ninguém e deixar que cada um responda, tenha autorresponsabilidade pelos seus próprios atos, sem eu precisar ser aquela pessoa que aponta o dedo, porque quando eu aponto um dedo, no mínimo 3 dedos apontam de volta para mim. Tá bom, pessoal? Então, isso que eu queria passar para vocês, porque para mim foi uma experiência incrível e eu precisava compartilhar isso com vocês. Espero que tenha feito bastante sentido, ou pouquinho sentido. Se fizer um pouquinho só de sentido para vocês, para mim já foi incrível. Gratidão por vocês terem ficado aqui durante esse tempo comigo. Gratidão a quem vai assistir a live ainda. Comecem a trazer tudo isso que eu falo, dá para trazer muito para a prática do seu dia a dia. Comecem a praticar como uma brincadeira, como um exercício. Vocês são potência, vocês são grandiosidade. Conectem-se com isso. Conectem-se com essa grandiosidade de todo esse povo, de todos esses ancestrais que nos deram a vida. Compartilhem essa live. Quanto mais pessoas acordarem, mais o mundo pode ser pleno, pode ser maravilhoso, pode ser o mundo que a gente quer pra gente, pros nossos filhos. E se você ainda tem interesse,
ainda dá tempo, dias 30 e 31, que é sábado e domingo, das 13 às 19, final de semana de uma energia potentíssima, que é a comemoração do Dia das Bruxas, e olha essa magia toda no ar. A gente vai fazer o curso de registros acásticos, que é um curso incrível, que para mim foi uma grande virada de chave. Grande, grande, grande. E olha para vocês verem, uma constelação que era para entender por que eu não me conectava, né? Terapia com dinheiro foi trazendo a hora que eu abro os meus registros, traz todo esse contexto histórico. Como seria cada um. E, gente, todos nós temos condições e poder para acessar os nossos próprios registros. É a nossa história. É como se a gente ganhasse um livro da nossa vida e a gente começa a ler esse livro. E isso traz mais plenitude para o nosso dia a dia. Então, se você sentir no coração, me chama no direct e a gente conversa e você se permite fazer esse curso que é incrível. A gente tá na hora de acordar, né, gente? A gente já dormiu por muito tempo. Desde a queda de Atlântida, a gente tá em berço esplêndido, em sono esplêndido. Só que de esplêndido não tem nada, é um sono que só nos fez ficar parados diante da vida. E a gente tá tendo a oportunidade de acordar de novo. Então comecem a trazer essa autorresponsabilidade, essa permissão de serem quem vocês podem ser, de serem realmente a potência que vocês são. Beijos, 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 compartilhem com quem vocês puderem e curte para que mais pessoas assistam. Até mais, tchau, tchau!